Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Capítulo 3. Capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o 23. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o 23. Achou aí? É importante que durante a nossa mensagem nesta noite você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu vou voltar a esse texto várias vezes e eu gostaria que você se certificasse que realmente é isso que está escrito na Bíblia Sagrada. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aí, vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora a direção do Teu Espírito Santo. Nós precisamos muito, Senhor, entender o que está escrito aqui. Em nome de Jesus Cristo, se existe porventura algum demônio maldito tentando ocupar a mente dos Teus filhos que chegaram na Tua casa, ou até mesmo daqueles que estão vendo pelo vídeo, que esses demônios sejam retirados agora, expulsos no nome de Jesus Cristo. Mas nós damos legalidade para compreender e entender aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. A grande verdade é que Deus, quando criou o homem era perfeito. O espírito do homem era um espírito santo, era um espírito perfeito. Até que o pecado entrou no homem. E quando o pecado entrou no homem, esta santidade saiu dele e ficou agora com um vazio dentro do seu coração. E a consequência do homem ter pecado, você pode ler lá em Gênesis capítulo 1, foi todas as desgraças, dor, sofrimento, morte, angústia, tristeza, opressão, depressão, tudo que é ruim, passou a fazer parte da vida do homem. E o homem então resolve buscar Deus.
E a humanidade clama por Deus. E o grande problema, irmãos, que as pessoas ainda não conseguiram entender que Deus está mais perto do que você imagina. Quando você começa a ver até mesmo as reportagens no Oriente, lá naquela região, no Oriente Médio, quantos deuses? Na Índia eles escolhem, um ano o Deus vai ser a vaca, um ano o Deus vai ser o rato, eles querem um Deus próximo. Outras pessoas fazem imagem de Deus. Quando Moisés saiu do Egito, Deus libertou eles, e ele estava lá no cume do Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos. Arão, que era irmão de Moisés, resolveu fazer o quê? Um bezerro de ouro. E aí falou assim: esse é o Deus que nos tirou. Como que esse é o Deus que tirou ele, se ele foi feito naquela hora? Mas por que a humanidade faz isso, irmãos? Porque a humanidade, ela anseia pela proximidade de um Deus. E é esse Deus que eu quero apresentar para vocês nessa noite. Ele está muito mais perto de você do que você imagina. Ele está tão perto e é capaz de resolver todos os teus problemas. Mas por que não resolve? Porque às vezes ele está perto da gente, mas nós estamos longe dele. Ele está perto da gente, mas a gente está longe dele. Então, irmãos, para a gente entender a pessoa, ou o ser para ser Deus, ele tem que ter alguns atributos. E os atributos principais de Deus Deus tem que ser onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, se você olhar no dicionário, vai dizer que onisciente é a pessoa que sabe absolutamente tudo e mais do que qualquer outro ser. Só Deus sabe tudo e mais do que qualquer outro ser. Onipotente, a pessoa que pode tudo e mais do que qualquer outro ser. É um atributo que só se encaixa à divindade, a Deus também. E onipresente, a pessoa que está em todos os lugares, ou o ser que está em todos os lugares. Você pode cavar o mais profundo buraco, ele está lá. Você pode ir na mais alta altitude possível, Deus está em todos os lugares. E é esse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, o único e o verdadeiro, porque só existe um Deus que eu quero apresentar para vocês. A gente fala, puxa vida, mas aquele povo lá na Índia pega um rato como um animal que transmite doenças terríveis. Eles podem idolatrar e dizer o que é o Deus. É a necessidade, é a ansiedade e a falta de orientação de alguém apresentar a verdade. E o objetivo nosso nesta noite é apresentar esta verdade. Quem é este único e verdadeiro Deus? Não existem dois, não existem três. Muitas pessoas às vezes querem dividir a divindade, né? Não, são três. Não, não são, é um. Quando perguntaram qual é o maior mandamento, ele falou, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele falou, antes de mim nenhum Deus existiu e depois de mim nenhum outro haverá, porque só existe um único Deus. Se Deus é onipresente, não pode ter dois. Se Deus é onisciente, não pode ter dois. Se Deus é onipotente, não pode ter dois. E é esse Deus que eu quero apresentar para vocês. O único e o verdadeiro, que está bem pertinho de você. E se você fizer um acordo com Ele, Ele vai entrar na tua vida e vai resolver os seus problemas de uma maneira tão maravilhosa, que vai ser uma transformação incrível. Nós estávamos falando hoje cedo aqui a respeito do encontro de jovens, estávamos em busca de testemunhos, e a gente começou, testemunhos impactantes para o encontro, né? E a gente começou a ver quantas pessoas conhecemos
que teve uma transformação assim radical, incrível. Pessoas que muitos não acreditavam mais, mas a partir do momento que conheceu esse Deus que eu vou apresentar para você nessa noite, a vida teve uma transformação fantástica. Esse Deus que eu estou falando é Jesus Cristo. A Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versículo 20, que Ele é o único e o verdadeiro Deus. Muitas pessoas às vezes até falam da nossa igreja, mas vocês valorizam muito Jesus, e eu vou continuar valorizando porque Ele é o meu Deus. Foi Ele que me salvou, foi Ele que morreu numa cruz para a minha salvação, foi Ele que ressuscitou para a minha justificação, e é Ele que vai voltar para buscar a sua igreja, é com Ele que eu vou morar no céu, na eternidade. Como vou valorizar qualquer outro Deus a não ser Jesus Cristo, se é Ele que fez tudo isso por mim e faz muito mais? É Ele que diz que estaria conosco todos os dias, que não nos deixaria, nem nos desamparariam. Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo, em todos. Como não vamos supervalorizar Jesus? Como vamos colocar Jesus em segundo plano, se Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, o que era, o que é, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso? Eu louvo a Deus porque nossa igreja foi agraciada com esse sistema de multimídia, e hoje nossas mensagens estão na internet. E hoje as pessoas vão poder acessar e vão poder ouvir que realmente existe um único Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Mas como assim? É Jesus? Vamos voltar para o texto que nós acabamos de ler. Versículo 15 diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É isso que está escrito na sua Bíblia ou não? Deus é invisível, Jesus é a imagem do Deus invisível. O dia que nós chegarmos no céu, irmãos, nós vamos ver um trono e um Deus assentado sobre o trono, aquele que foi morto, ressuscitou e vive para sempre. Quem é esse? É Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito quer dizer o primeiro gerado. Antes que qualquer coisa existisse, Jesus já estava lá. Por quê? Porque Ele é Deus. Em Hebreus 1,3 diz que o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hoje em dia, o Deus desse século que está escrito aqui na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é o diabo. Ele tem cegado a humanidade para que a humanidade não entenda que Jesus é realmente a imagem do Deus invisível. Irmãos, Jesus Cristo, Ele criou o mundo. Algumas pessoas falam assim, mas Jesus não veio a existir há 2000 anos atrás? Não, irmãos. O bebê que nasceu na manjedoura 2000 anos atrás é a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Ele é o visível do Deus invisível. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos neste Verbo a glória do Deus Pai. João 1,14. Está com a Bíblia aberta? Vamos continuar a meditar comigo, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, tudo foi criado por Ele e para Ele. Este Ele está com letra maiúscula, é a continuação do versículo 15, estamos falando de Jesus Cristo. Todas as coisas que existem no céu e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas como assim? Porque Ele é o único e o verdadeiro Deus. Aquele homem que morreu na cruz é a imagem do Deus invisível.
Todas as coisas foram feitas por meio dele, diz em João 1,3. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se não existisse Jesus, irmãos, não existiria céus, terra, não existia galáxias, outros planetas, árvores, não existiria eu e não existiria você. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então você está aqui hoje com vida, com saúde, perfeitinho, porque Jesus te fez. Se eu fosse você, eu falaria: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Está escrito aqui, foi Jesus que me fez. Mas Jesus não nasceu há 2000 anos atrás lá, irmãos, nasceu o menino, a manifestação divina, o Cordeiro de Deus que nasceu ali. Jesus já existia antes de tudo. Versículo 17, lê na sua Bíblia aí o que está escrito. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Deveria ter o verbo estar assim, ele era, não é verdade? Mas como é que está na sua Bíblia? Ele é. Por quê, irmãos? Porque para Deus não existe passado e para Deus não existe futuro. Deus é presente. Deus é presente. Ele é antes de todas as coisas, antes que qualquer coisa existisse no mundo, Jesus já estava lá presente. Porque todas as coisas subsistem por ele. Certa ocasião chegaram para Jesus e falaram assim: não, nosso pai é o Abraão, os judeus lá, né, os sacerdotes lá. Ele falou assim: ai, bobinhos, antes que Abraão existisse, eu sou. Ó, bem antes. Vocês estão ainda muito tapadinhos. Ele disse, né? Eu sou o alfa, eu sou eterno. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não quer dizer um começo e um término, não, quer dizer eterno, né? Eu sou aquele que era, que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Continua aí, versículo 18. Está aberto a sua Bíblia aí ou não? No versículo 18 está escrito assim: ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Em tudo Jesus tem a preeminência. Preeminência, para quem não sabe e quiser olhar no dicionário, eu já olhei e vou falar para você, olha como eu sou bonzinho. Quer dizer sublime, superior a tudo e a todos. Não tem ninguém acima dele. Isso é, ele tem toda a preeminência. Jesus é superior a tudo e a todos. Muitas pessoas falam: mas não tem um Deus acima dele. Não, só existe um Deus, irmãos. A Bíblia fala centenas de vezes que existe um único e verdadeiro Deus. É só um, não existe dois. Não tem espaço para dois deuses, porque para ter dois deuses, irmãos, tinha que ter dois onipresentes, e eles teriam que dividir o espaço. Teriam que ter dois onipotentes, dois que sabem mais acima de qualquer um. Quem que sabe mais? Esse ou aquele? Não, Jesus é o Deus que tem toda a preeminência. Ele está superior a tudo e a todos. É maravilhoso isso ou não? Lá em Romanos 14, 9 diz que Cristo morreu e tornou a viver para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. E em Romanos 19, 16 diz que no manto sobre a tua coxa está escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor de todos os senhores. Rei, irmãos, é a autoridade máxima num sistema de governo monárquico que tem todo o poder. Num país onde tem um rei, se ele quiser matar uma pessoa e falar: por favor, mata aquele cara lá, ele pode, ele tem poder para isso. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem a autoridade absoluta, ele tem o poder absoluto. Num país como o nosso, não pode. Não, tem a Constituição, tem que passar por um processo e tal, né? Mas quando é rei, rei quer dizer que tem o poder absoluto no seu reinado. E se existe qualquer outro tipo de rei, irmãos,
né? O ser humano gosta de nomear rei, né? É o rei do futebol, é o rei do rock, é o rei da jovem guarda, não é verdade? Tem o rei disso, tem o rei daquilo, mas irmãos, Jesus é o rei de todos os reis. Jesus é o rei de todos os reis e o Senhor de todos os senhores. Senhor no dicionário quer dizer o dono, patrão, dominador, soberano, que não tem que dar satisfação a absolutamente ninguém, procede como bem lhe parece. Jesus é o Senhor. Tem algumas igrejas até que colocam Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, e Ele é o Senhor, irmãos. Ele não tem que dar satisfação para ninguém não, por quê? Porque Ele é soberano, Ele tem a preeminência, não tem ninguém acima de Jesus não. As pessoas muitas vezes não entendem a palavra de Deus, condenam a nossa igreja porque nós temos um compromisso com a verdade. Quando dizemos que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que não tem absolutamente ninguém acima dele, mas é o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. No versículo 19, olha aí na sua Bíblia, é versículo por versículo, irmãos. Está escrito assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Se você olhar o capítulo 2, versículo 9, diz: porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando fala que algo está pleno, quer dizer, não cabe mais absolutamente nada. Jesus estava pleno da divindade. Quando se fala em divindade, quer dizer divino, perfeito, sobrenatural, maravilhoso. Um título que pertence somente a Deus. Às vezes as pessoas usam aí, né? A divindade disso, daquilo. Não, irmãos, divindade é só a Deus, esse título. A gente não pode usar esse título para outras coisas. Só Deus é digno de receber esse título de divindade, porque só Ele é Deus. E a Bíblia diz que toda a plenitude da divindade está onde? Em Jesus. Está em Jesus, irmãos. Agora, veja bem, eu vou exaltar a quem se não for em Jesus? Se Ele é o único digno de receber toda a honra e glória. Lá no Apocalipse diz que precisava abrir a chave lá do... Da onde que ia abrir a chave lá do... A chave do quê que eu não entendi? Do abismo. Do abismo? É do abismo? Falou, não tem ninguém digno aqui não. Ninguém tem moral para isso. Ninguém tem moral. É do abismo mesmo? Do selo, lá no começo, no selo. Do selo, 7 selos, né? Não tem ninguém, não tem ninguém com moral. Cadê? Não tem ninguém com moral para abrir isso aí trem, não? Não, não tem. Mas ninguém no céu. Meu, tanta gente boa no céu, hein? Pô, tá lá o Pedro. Ô Pedrão, não dá para segurar a onda aí? Adão, Moisés, Abraão, né? Tanta gente, os anjos, arcanjos, querubins. Não tinha nenhum digno. Apareceu um lá que é bom para isso. Apareceu um lá que tem poder e autoridade e dignidade para resolver essa parada. Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Jesus é o Senhor dos céus, é o Senhor da terra. Ele manda no céu e Ele manda na terra. Ele manda em tudo porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor e nele habita toda a plenitude da divindade. Irmãos, quando nós colocamos Jesus em segundo plano, Jesus nos coloca em segundo plano. Ele é o único digno de receber toda a honra, glória, poder, louvor, domínio sobre toda a terra. Jamais poderíamos deixar Jesus em segundo plano. Ele não é e nunca foi o segundo, Ele é o primeiro. Irmãos, por Jesus ser tudo isso, Ele é a nossa reconciliação. Versículo 20, está acompanhando aí na sua Bíblia ou não? E que havendo por Ele feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. O homem foi criado, pecou, se distanciou de Deus, houve uma separação lá no Éden.
Foi muito difícil a época da lei, dos profetas, para o homem, para obter o perdão dos seus pecados. Nós estudamos aqui a expiação dos pecados, era uma complicação medonha, uma vez por ano, porque o homem estava separado de Deus. Lá em Isaías diz que o nosso pecado nos separa de Deus. Então Jesus veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário e dar a sua vida para nos reconciliar com Deus. É maravilhoso ou não? Mas quem é esse Deus? Ele fala, Jesus veio para que por meio dele reconciliasse consigo mesmo. A gente veio para se reconciliar com Jesus, porque Jesus é Deus. É uma reconciliação. Estávamos longe de Deus e agora nós precisamos nos aproximar. Qual a forma de nos aproximarmos de Deus? Através da cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus. Deus se fez homem, habitou no nosso meio e deu a vida dele no meu e no seu lugar para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Deus amou o mundo de uma tal maneira, irmãos, que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí tem gente que fala assim, Deus amou o mundo, pegou o Filho dele e mandou, vai lá morrer. Que amor é esse, irmãos? Para dar o Filho dele para morrer? Nenhum pai, nenhum de nós que somos pais, sendo maus, faríamos uma coisa dessa. Eu amo tanto o mundo, eu amo tanto algo que eu vou pagar com o sangue do meu filho. Vai lá e morre. Como assim? Não. A Bíblia diz que ele mesmo se entregou pelos nossos pecados. Jesus se entregou pelos nossos pecados. É Deus que veio ao mundo, se fez carne e se entregou para reconciliarmos nós com Ele mesmo. Nós vivíamos num mundo de tristeza, de angústia, de dor, como muitos vivem ainda hoje, porque buscam esta solução em deuses que não são verdadeiros, não podem fazer nada. Quem assistiu aquela novela dos 10 Mandamentos na Record aí, viu lá o faraó, lá os deuses, né? Quantos deuses ele tinha, quantas estátuas. E ele clamava e via que não acontecia nada, aqueles deuses lá. Era um homem com cabeça de sapo, é um homem com cabeça de boi, é um homem com cabeça de jumento. Eles inventavam os deuses, assim como Arão inventou um bezerro de ouro lá. E aí clamava e nada acontecia. Irmãos, o Deus que vai responder a tua oração é aquele Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que está em todos os lugares, está bem pertinho de você, e o nome dele é Jesus Cristo, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o Deus. 2 Coríntios 2, 18, 19 diz que tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, presta atenção, irmãos, versículo 19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando aquele homem estava lá na cruz dando a sua vida, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Era o próprio Deus que estava ali, irmãos, dando a vida dele por mim e por você. Era o próprio Deus que deixou o seu trono na glória e veio a esse mundo e vestiu uma roupa de carne, sujeito às mesmas paixões que nós, sofreu, nos deu exemplo para que nós pudéssemos viver uma vida como ele viveu aqui. E vou dizer uma coisa para você: se nós conseguimos, se nós pudéssemos pelo menos nos esforçar um pouquinho para viver como Jesus viveu, esse mundo voltaria a ser o paraíso que existia lá no Éden, no plano original de Deus. Mas quantas pessoas querem amar como Jesus amou? Tem uma musiquinha aí que fala, né? Amar como Jesus amou. Não tem? É. Quem quer? Quem quer? A gente hoje em dia, a gente quer olhar para o nosso umbigo, quer satisfazer o prazer da nossa carne.
Se for algo que vai me beneficiar, beleza. Se não é, a gente não tem interesse. Em Jesus, em nenhum instante, tentou, quando estava na terra, se auto-beneficiar. Pelo contrário, ele falou assim: eu não tenho casa e não tenho nem onde dormir. Porque a minha passagem aqui é rápida, é passageira. E eu vou voltar para o meu lugar. A minha casa é lá no céu. E eu vou dizer, a mesma coisa é conosco, irmãos. A nossa passagem aqui é muito rápida, é muito passageira. Eu estou com 62. Eu lembro, parece que eu estava ontem com 22 casando. Parece que era ontem. Já se foram 40 anos, irmãos. Passa muito rápido. E dizem que até o 40 está subindo, né? No 40 dá uma estabilizada e aí começa a despencar. Quem está depois dos 40 já está despencando, irmãos. E diz que para baixo é mais fácil para rolar, pirambeira abaixo, do que para subir. Então quem está depois dos 40 já está despencando. Qualquer momento, Deus chama. A nossa passagem aqui, rapidinho. Jesus falou: não fica preocupado em ajuntar tesouros na terra, porque os tesouros aqui você ajunta tanto, depois larga aí, né? Eu vejo aquele estádio do Mogi, quando era o Wilson que administrava, não podia nem pisar no gramado, lembra? Uma vez nós fomos orar lá, não, no gramado não pode pisar. Você não via um toquinho de cigarro no estádio, assim, era tudo limpinho, tudo pintadinho, a manutenção era constante. Partiu, dá até dó de passar lá, abandonado. Fica tudo aí. Mas Jesus falou assim: constrói sua casa lá no céu. Manda tijolinho para lá, ó. Porque é lá que vai resolver o teu problema. Mas enquanto isso, eu vou dar uma vida legal para você aqui na terra. Amém? Nós estamos estudando sobre salvação aqui na Escola Bíblica Dominical. E a salvação não é só a eternidade, a salvação começa aqui na terra. A gente é salvo das coisas ruins, das doenças, das desgraças. A gente é salvo das coisas maléficas que o diabo vem para nos perturbar. Para concluir a nossa mensagem, versículo 21 e 22, está escrito assim: a vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento, e pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Um dia todos nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Você fechou os olhos aqui, fião? Irmãos, não vou falar fião porque depois eu levo bronca em casa. Irmãos, você fechou os olhos aqui, você está na presença de Jesus. O que você vai falar para ele? Não sabia? Como não sabia? Você não saía da igreja? Como não sabia? Você tinha uma Bíblia na sua casa lá, que ficou empoeirando? Mas eu não li. Ué, não leu, por que você não leu? Eu não pegava ela? E outra, você podia orar a hora que você queria? Ah, mas eu não entendia. Ué, mas tinha escola bíblica dominical, você não vinha? Tem desculpa? Não tem desculpa. Mas a Bíblia fala que através do sacrifício de Jesus, esse Deus maravilhoso que veio ao mundo, deu a vida por mim e por você. Agora, quando nós nos apresentarmos a Ele, irmãos, nós vamos estar santos. Sabe o que é santo? Sem pecado nenhum. Irrepreensível, não vai ter nada pelo da bronca de nós nos repreender. Nós vamos apresentar diante de Deus santos, não vai ter pecado nenhum, vida de santidade. Olha que beleza, ele falou, né? Sede santos como eu sou santo. Irrepreensíveis, não vai ter nada pelo nos repreender. Oh, pelo amor de Deus, né? Você podia pelo menos ter feito isso aqui. Não, não vai ter. E inculpáveis, não vai ter culpa, irmãos. Não vai ter culpa. Quando você aceita esse Deus maravilhoso, cujo nome é Jesus Cristo, na sua vida e deixa Ele guiar a sua vida. Antes, você era estranho, diz o versículo, agora você é santo. Antes, era inimigo do entendimento, não entendo, também não quero entender. Não, agora, irrepreensível. Antes, praticante de más obras, você fazia as coisas erradas pra caramba. Agora, inculpáveis. Para isso, você precisa
abrir a porta do teu coração e deixar que Jesus entre na sua vida. E Ele vai fazer uma limpeza, tirar toda a sujeira, todo aquele engano, toda aquela mentira, todos aqueles ensinamentos errôneos que Jesus é a segunda pessoa de uma divindade. Onde já se viu isso? Onde existe isso na Bíblia? Falar que Jesus é o segundo lugar? Não, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor, Senhor de todos os senhores, Rei de todos os reis. É esse Deus que é onipresente, Ele está coladinho em você, porque Ele é o ar que você respira. É esse Deus que está batendo na portinha do teu coração, querendo entrar e fazer morada dentro da tua vida e transformar a tua vida. Se antes você era estranho, você não vai ser mais estranho para Deus. Se antes você era inimigo do entendimento, não, agora você vai ser irrepreensível. Se antes você praticava obras más, agora você vai ser inculpável diante de Deus. Esse é o plano dele. Ele veio ao mundo para nos reconciliar com Ele. Reconciliar quer dizer fazer as pazes. É muito comum entre casaizinhos, né, de namorados. Aí começa a haver alguma divergência, então briga. Fecha a cara um com o outro, vai cada um para um lado, né? Aí depois ele começa a pensar bem e fala: puxa vida, aquela namorada que eu tinha, muito linda, hein? Se eu perder ela por causa dessa bobagem aqui, eu estou perdendo algo precioso. Quer saber de uma coisa? Eu vou me humilhar e vou chegar para ela e vou falar: ó, me perdoe, eu não quero mais ficar longe de você, porque você é o grande amor da minha vida. Você me perdoa? Aí a namorada fala: eu te perdoo, mas você não faz mais isso, hein? Você machucou muito o meu coração. Você não faça mais isso, porque se você fizer, a próxima vez não vai ter perdão, não. Aí a namorada abre os braços, você abraça ela, dá aquele beijo, e você sente algo no coração assim, ó. Puxa vida, você já estava até pensando quando foi procurar ela, já pensou se ela estiver com outro? Que tristeza, né? Mas houve a reconciliação e agora firmou num trato de fidelidade e de união. Eu quero estar com você para sempre, eu quero ter você para sempre comigo, independente do que acontecer, eu quero você para mim. Um dia nós pecamos, praticante de más obras, desagradamos Deus, ferimos a santidade dEle. A Bíblia diz em Isaías que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Deus está em todo lugar, mas Ele está com as costas viradas, Ele não quer saber, porque você tem entristecido muito Ele. Mas se você chamar Ele para fazer as pazes, é na hora. Ele volta para você e te dá um abraço. Aleluia, aleluia. E faz morada dentro do teu coração e vive com você para sempre. Depende de você. Ele te ama. Prova que Ele te ama, que Ele saiu lá do céu, veio aqui, se fez homem e deu a vida dEle. E aquele sangue que verteu na cruz do Calvário é realmente para a remissão de todos os nossos pecados. Ele não está levando em consideração os seus erros, as suas más obras. Ele não está levando em consideração essa criancice sua, essa malcriação, essa teimosia, porque a gente é teimoso, irmãos, a gente é malcriado com Deus. Não está levando em conta. Ele está levando em conta que um dia, lá no Éden, Ele te fez a imagem e semelhança dEle, e Ele quer você para morar com Ele eternamente. E hoje Ele está dizendo: eu sou esse Deus que você tanto busca, eu sou esse Deus que você tanto procura em tantos lugares. E muitas vezes você quer confeccionar um Deus de ouro, de barro, de pedra, de pau, seja lá o que for, para dizer: esse é o meu Deus. Não, esse não é o seu Deus. O seu Deus é aquele que está aqui em espírito e em verdade. É aquele que faz o seu coração bater mais forte quando você fala: eu te amo, Jesus. Ele está aqui hoje e Ele quer salvar a tua vida. Eu quero convidar você para se colocar de pé, abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha para dentro do teu coração. Olha para dentro do teu coração.
Será que Deus está verdadeiramente dentro de você? Será que você está reconciliado com Deus ou você está brigado com Ele? Não, pastor, eu não estou brigado com Ele. Olha, se você está vivendo na prática do pecado, Ele está brigado com você. Mas esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, que te criou a imagem e semelhança dEle, esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, esse Deus que é o único e verdadeiro, porque todos os demais são falsos e mentirosos, Ele está aqui hoje e Ele está tocando o teu coração. E Ele está perguntando: por que você anda longe de mim, se eu te amo tanto? Ele está batendo no teu ombro e está falando assim para você: filho, filha, eu vim ao mundo, dei a minha vida por você, seus pecados já estão perdoados, é só você querer, é só você falar sim para mim. Ele está batendo na portinha do teu coração. Feche os seus olhos bem fechadinho e reflita nesta palavra. Ele está batendo na portinha do teu coração e a fechadura está por dentro, só você pode abrir. Se você não abrir, sua vida vai continuar a mesma. Do jeito que você entrou aqui, você vai sair. Mas se você abrir a portinha do seu coração e falar: eu quero Jesus, Ele vai entrar dentro do seu coração e a sua vida vai ser mudada e transformada completamente. Se você está sentindo o toque do Espírito Santo e gostaria de dizer para Jesus: sim, eu quero fazer as pazes contigo, eu quero te aceitar no meu coração, eu quero estar bem com você de novo, Jesus, eu vou pedir para que você corajosamente saia do seu lugar, venha e ajoelhe-se nesse altar. Mas pastor, eu fico com vergonha? Não tem que ter vergonha. Para quê? Vergonha de quê? Mas precisa ir aí? Sabe por quê? Porque o inimigo está lá fora tentando te segurar, falando no seu ouvido: não vai não. Mas Jesus está cochichando no outro, fala: vem, querido, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí depende de quem você quer ouvir a voz. Você está sentindo o seu coração balançar, falando: puxa vida, eu quero uma experiência com esse Deus verdadeiro, porque eu tenho experimentado experiências com outros deuses. Eu quero. Saia e venha. Já tem um jovem aqui na frente, vem aqui, faz companhia para ele. Dobre o seu joelho aqui em nome de Jesus Cristo. Jesus quer te salvar nessa noite. Jesus quer te salvar. Ah, mas eu sou da igreja. Tem tanta gente na igreja que vai ficar tão decepcionado na volta de Jesus. Tanta gente. Já tem uma segunda pessoa e eu tenho certeza que tem mais. Você está na igreja às vezes, mas a sua vida espiritual é uma vida de fracasso, de relaxo, longe de Deus. Hoje Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Depende de você. É só você querer. Ah, mas eu estava com vergonha, mas já são várias pessoas ajoelhadas aqui. É só você sair corajosamente e dizer: Satanás, você me perdeu. Você me perdeu, Satanás. Você me perdeu. Porque a partir de hoje, eu pertenço a Jesus. Eu sinto no coração que no nosso meio existe mais pessoas. Mas Jesus falou: quem quiser vir, venha. Quem quiser vir e beber da água da vida, para nunca mais ter sede, venha. Ele não força ninguém, Ele não arromba a porta, Ele não pressiona, nada é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele já te trouxe aqui, para que você ouvisse. Você ouviu, entendeu. O Espírito Santo está tocando profundamente no teu coração. Agora, depende de você decidir. Você quer se reconciliar com Jesus? Ele está tão tristinho que você está longe dele, mas hoje, Ele quer fazer as pazes contigo. Ele quer selar a tua salvação e falar: que bom que você quer morar comigo nos céus. Tem mais alguém? Venha, nós vamos orar e vamos encerrar o culto. Eu estou sentindo que tem pessoas que precisariam fazer essa decisão, mas nós não vamos forçar em absolutamente nada. É você e Deus. A minha missão é ministrar a palavra do Senhor e pregar a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade. A sua
é de abrir o coração, deixar o Espírito Santo tocar e tomar a decisão. Esta é a tua função. Se tem mais alguém, venha em nome de Jesus Cristo. Hoje é o dia da salvação sua. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Jesus quer te salvar. Você jamais vai poder chegar na glória no dia que você for prestar contas e falar, mas eu não tive oportunidade. Ele vai passar o filmezinho deste culto, falar, olha lá, a oportunidade foi dada, você não quis. Mas eu resolvi no banco mesmo. Não, você tem que levantar e vir aqui, porque o diabo tem que saber que ele te perdeu. O diabo tem que saber que ele te perdeu e que você não vai ser mais participante das coisas dos inimigos de Deus. Ele precisa saber disso. Para isso, ele não lê o teu coração, o teu pensamento. Ele vê só a tua reação e as tuas decisões. Ele ouve a tua palavra, as palavras que você diz, os teus gestos que você faz. Nós tivemos uma mensagem recentemente, no Dia das Mulheres, e ouvimos que o inimigo lê a nossa expressão corporal. Quando você se expressa com o corpo, o diabo está vendo se você está agradando a ele ou não. Deus quer muito fazer as pazes contigo nessa noite, mas Ele respeita o teu livre-arbítrio. É você que sabe, é você que decide. Ele não vai decidir por você. O livre-arbítrio seu está nas tuas mãos. Se você quiser, dá tempo ainda. Vem correndo e ajoelhe-se aqui e nós vamos orar para encerrar. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque Tu és maravilhoso e nós ouvimos nessa noite uma palavra vinda dos céus ao encontro da necessidade dos nossos corações. E aqui nós estamos, Senhor, com este grupo de pessoas entendendo que existe um único e verdadeiro Deus, cujo nome é Jesus Cristo, que deixou o seu trono na glória e veio ao mundo para dar a vida dele, para que nós pudéssemos ter vida. E hoje está aqui em espírito e em verdade, tocando os nossos corações, para que nós possamos ter um relacionamento com ele, bem próximo, e ter a salvação das nossas almas. Por isso, meu Deus, eu clamo agora a Tua bênção, o Teu poder sobre cada vida que está prostrada aqui neste altar, nesta noite. Que o Senhor possa estar escrevendo o nome de cada um deles no livro da vida, com aquela tinta que nunca se apaga, o sangue de Cristo. E que o dia que nós tivermos que nos apresentar diante de Ti, o Senhor possa enxergar com clareza esse dia tão especial, que nós fizemos realmente este voto de nos reconciliarmos contigo, através do sangue da cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de acertarmos a nossa vida contigo nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço de todo o coração. Amém, Senhor. Pode ficar em pé. Dá uma salva de palmas para Jesus. Receba um abraço do anjo que está ao seu lado. Tem um anjo do seu lado que vai te abraçar. Abrace uns aos outros, irmãos. Está encerrado o culto. Deus abençoe. Uma semana de bênção e de vitória para cada um que aqui chegou nessa noite.